Olá, vamos fazer aqui uma apresentação sucinta desse trabalho que fala sobre classificação e estudo das aceitações de análise. Na contextualização, nós vamos falar sobre a coordenação do monitoramento dos maiores contribuintes e mostrar a importância, desses maiores contribuintes na arrecadação como um todo do Brasil. Bom, na prática, o que o monitoramento faz? Quando é descoberto alguma irregularidade tributária do contribuinte, ele é comunicado e ele pode se autorregularizar, fazendo um cumprimento espontâneo das obrigações. Se ele não se autorregulariza, existirá uma análise, que foi aberta para o estudo desse problema desse contribuinte, e essa análise será encaminhada a outro processo de trabalho, que poderá aceitar ou não esse encaminhamento. E o trabalho ele visa, a descobrir as variáveis que podem influenciar ou não na aceitação dessas análises. Então, o problema proposto envolve fazer alguns estudos, análises dessas aceitações ou não, e também fazer trabalho de machine learning, e ver quais influências mesmo e as classificações que podem melhorar as tomadas de decisão futuras. Na coleta de dados é importante falar que sempre vamos ter dois datasets sendo trabalhados, o dataset inicial e o dataset para modelagem. O dataset inicial foi obtido de tabelas de apuração do indicador de desempenho K2, relacionado com as aceitações das análises. O dataset para modelagem foi a obtenção dos campos, que vão ser utilizados nas técnicas de machine learning, através do número das análises que foi obtido lá no dataset inicial. Esse dataset para modelagem vai ser coletado lá no sistema de banco de dados relacionais da Receita. No processamento e tratamento dos dados, o dataset inicial teve alguns registros eliminados, registros duplicados, que estavam aparecendo em mais de um ano, e optou-se por escolher os registros mais atuais. No dataset para modelagem, no caso dos campos a causa da distorção e o responsável pelo tratamento, foram eliminados registros não informados e similares a não informados. No caso do campo CA nível 3, que se trata do tributo trabalhado, existia o registro 650 e não informado, que estavam muito frequentes. Então, foi feito um trabalho com eles para se inferir o tributo. Essa inferência foi feita através de um estudo de padrões e termos técnicos que apareciam em outro campo, que se chama observação da fase do diagnóstico, que é uma descrição. Então, com esses termos, a gente conseguiu inferir os tributos que estavam sendo trabalhados, e o que sobrou aqui do genérico e não informado foi eliminado posteriormente. Na análise e exploração dos dados, o dataset inicial foi submetido a alguns describes. Nós temos aqui o gráfico temporal de aceitações ou recusas, e depois a distribuição geográfica por regiões fiscais, alguns gráficos analisando. Então, o dataset para modelagem, depois dos describes, nós temos um gráfico aqui de frequência, de alguns registros pelo atributo, por atributo. Depois, percentual de aceitações ou não, de acordo com a causa da distorção responsável pelo tratamento ou pelo CA nível 3. E depois nós fizemos combinações entre esses atributos e olhando quais combinações obtinham maior ou igual a 75% de aceitações ou maior ou igual a 75% de recusas. Foi feito também, então foram várias combinações de dois campos e depois uma combinação com os três campos, utilizando a mesma lógica e fazendo esse gráfico aqui, percentual de aceitações e recusas. Então, nos interessava uma classificação, e foram utilizados algoritmos Decision Tree Classifier, Random Forest, Adabush e Gaussian Naive Bayes. A Decision Tree Classifier foi a mais bem avaliada, com médias aqui próximas de 70%. Na fase de resultados, nós vamos mostrar aqui pontos fortes e fracos encontrados lá na análise exploratória dos dados e as melhores e piores combinações de atributos com relação à aceitação. Nós criamos, então, com essa árvore de decisão, nos resultados aqui da modelagem dos dados, só que para consulta dos colegas de trabalho, foi considerado muito complexo, para quem não entende de TI. Então, foi feita uma árvore simplificada, baseada na árvore
criada pelo PyDot Plus, e foi um resultado muito interessante.